A matéria calhorda, a matéria lixo, a matéria excremento que o Will Bonner fez, ele pegou só essa primeira parte, odeio termos povos indígenas e povos ciganos, e começou, se eu não me engano, falando mais um ato racista dele. Eu estou falando o oposto, para a gente não dividir o povo brasileiro em raças, é o oposto disso. Mas a abordagem calhorda dele, calhorda, lixo, então, assim, tem muita mentira sendo contada. E essas mentiras começam a ser testadas em Israel, já foram bem testadas em Israel e começam a ser replicadas fora de Israel. No caso, por exemplo, do Brasil, mas em vários outros países, o mesmo argumento, a mesma dinâmica começa a ser testado. Um de vocês me falou do André Leist, né? Que foi lá no Inteligência Artificial, não sei exatamente do programa, e eu fui assistir trechos, não assisti tudo, mas assisti trechos. E eu vi que havia um palestino, acho que era palestino, debatendo com ele. Eu vou pedir para o Elvis passar o trechinho que ele está defendendo a argumentação, por que tem que ter o Estado, esse daí. Pronto, eu anotei, eu tentei agrupar aqui em algumas categorias, as questões que o André colocou. Primeiro, sobre o Egito. Eu, de fato, acredito que nenhum país vai ser melhor do que a autodeterminação do próprio povo originário, né? A autodeterminação do próprio povo originário, né? Então, eu defendo soluções de Estado plurinacionais em vários contextos, inclusive no caso do Brasil, onde tem 305 povos originários que falam 274 línguas. Defendo no contexto do Equador, que a Constituição de 2007, que trouxe o bem viver e o Estado plurinacional, foi um salto imenso. Defendo na Bolívia também, onde o primeiro presidente indígena eleito depois de 500 anos da invasão europeia também trouxe uma ideia do Estado plurinacional, direitos da natureza e o bem viver, assim como eu acredito que em qualquer lugar o seu próprio povo originário vai gerir muito melhor, porque sabe como se relacionar com aquele bioma, com aquela natureza, porque pensa os seus bons conviveres, sua boa relação entre a comunidade. Eu acredito que o povo palestino tem isso muito bonito também, formas de bem viver, que é o sumud, aquela ideia da resiliência, aquela resiliência enraizada e corajosa, que mesmo nas piores condições mantém ali, que em inglês usa aquela palavra de steadfastness, né? Que é essa dinâmica resiliente de um povo. Eu acredito, portanto, que o povo palestino é muito melhor para gerir a terra palestina, o território palestino, do que o povo egípcio. Agora, é incomparável o que o Egito fez com o povo palestino com o que o Israel pratica há 75 anos. Tanto é que, se a gente for escutar o próprio povo, que é agente dessa história, que é o povo palestino, eles consideram o povo egípcio um povo irmão e um povo vizinho, e consideram que estão sofrendo sob a apartheid e colonização de Israel. Então, se a gente perguntar ao próprio povo quais são as impressões, eu tenho certeza que eles apontam que um exerce um poder colonial de apartheid, genocídio e limpeza étnica, e o outro, por circunstâncias de uma guerra imperialista já na região, exerceu o controle daquela região por um tempo. E eu concordo que não foi o melhor controle. Passa de novo o comecinho, porque o que ele fala dos palestinos é muito parecido com o que ele está falando dos povos originários. Ele fala, os palestinos são povos originários. É a mesma coisa que ele está falando dos índios. E ele fala exatamente isso. O território brasileiro dos índios. Passa de novo o trechinho, porque é importante isso. Eu anotei, eu tentei agrupar aqui em algumas categorias, as questões que o André colocou. Primeiro, sobre o Egito. Eu, de fato, acredito que nenhum país vai ser melhor do que a autodeterminação do próprio povo originário, né? A autodeterminação do próprio povo originário, né? Então, eu defendo soluções de Estado plurinacionais em vários contextos, inclusive no caso do Brasil, onde tem 305 povos originários que falam 274 línguas. Defendo no contexto do Equador, que a Constituição de 2007, que trouxe o bem viver e o Estado plurinacional, foi um salto imenso. Defendo na Bolívia também, onde o primeiro presidente indígena eleito depois de 500 anos da invasão europeia. Pegaram exatamente igual. Elvis, põe a evolução do território brasileiro. Do território brasileiro. Não, aquele lá que mostra o Brasil colônia, evolução. Esse daí seria as reservas brasileiras hoje. Hoje o Brasil é o seguinte. Então esse mapa daí tá bom, vai. O Brasil começou na costazinha, tal, povoamentos na costazinha, e antes disso era tudo indígena.
e houve um genocídio do povo indígena. Foram mortos milhões e milhões e centenas de milhões de indígenas no Brasil, nesses 500 anos. É o discurso desses caras. E sobrou o quê? Esses pequenos pedaços de terra que ainda não foram roubados pelos homens brancos, malvadões. Esses pedaços de terra são ocupados por povos originários. Povos originários. E os povos, isso é uma coisa clara, todo povo tem direito à sua autodeterminação. Todo povo tem direito à sua autodeterminação. Você tem o povo tcheco e tem o povo eslovaco. No caso, terminou no amor. Os tchecos viraram para os eslovacos e falaram, cada um para o seu caminho, beleza, beleza. Dividiu e acabou. A autodeterminação dos povos. Eles estão falando dessa autodeterminação dos povos e agora começam a mostrar os índios como os palestinos do Brasil. Começam a criar isso, exatamente o mesmo argumento. Essas são as reservas. Isso daí, em tese, são países a serem construídos dentro do território brasileiro. Tá bom? Abrão, que loucura! Vocês vão lembrar, e eu vou pedir para passar. Aí, ó, evolução do Brasil. É só contar uma historinha aqui, a evolução do Brasil. Tem um que mostra a ocupação, tem um outro gráfico aí que mostra a ocupação do território por economia, né? Então, aqui começa no litoral, o homem branco vai expandindo, e aqui são as atividades econômicas, e sobrou só aquela areazinha lá, põe lá nas reservas. Dos brancos malvadões, sobrou só esse... E eles têm direito agora, põe nas reservas indígenas, o primeiro gráfico do Brasil. E eles têm direito agora a ter o país deles, cara. Esses índios vão ter o país deles separado do Brasil e ter a autodeterminação deles, cara. Entendeu? Agora vocês vão lembrar da reunião famosa que vazou. Naquela reunião famosa que vazou, a Rede Globo, no Jornal Nacional, soltou um corte cafajeste, calhorda, covarde. O Bonner, né? O Bonner, ele soltou um corte mentiroso, desonroso, lixo, excremento total. Como se eu tivesse raiva dos índios. Mas se você pegar o trecho todo, eu estou falando que a gente não pode falar em povos indígenas, porque no Brasil só tem um povo, que é o povo brasileiro. A imensa maioria é miscigenada. Se não é agora, vai ser. Mesmo quem não é miscigenado e se sente brasileiro, não é uma questão de raça e DNA, é cultural e de valores. E eu fiquei bravo ali naquela reunião. Ela era uma reunião fechada, porque quem estava falando aquela imbecilidade, discurso de esquerda, foi a Damares, óbvio. Né? Porque os povos indígenas e os povos ciganos, só faltou ela falar, tem direito à autodeterminação e ter o seu território. Só faltou isso, cara. Só faltou ela falar essa asneira. O resto de tudo ela falou. Detalhe, os generais, né, os militares, os herdeiros de Deodoro, tinha um monte ali de genereca, né? Que hoje agora estão ali, né? Tudo suspeito de corrupção, tem um até com suspeita de envolvimento indireto com narcotráfico. Aí eu vi aquela loucura, aquela imbecilidade que ela estava falando, eu falei, não, para aí, pô, não é possível que nessa reunião, aqui dentro do que deveria ser um governo de direita, a gente está falando em povos. E vocês estão preocupados com as tetas e arrumar boquinha, porra. Não é possível. Passa aí o trecho, por favor. Odeio o termo povos indígenas, odeio esse termo, odeio. O povo cigano, só tem um povo nesse país. Quer, não quer sair de ré. É povo brasileiro, só tem um povo. Pode ser preto, pode ser branco, pode ser japonês, pode ser descendente de índio, mas tem que ser brasileiro, pô. Acabar com esse negócio de povos e privilégios. Só pode ter um povo. Não pode ter ministro que acha que é melhor do que o povo. A matéria calhorda, a matéria lixo, a matéria excremento que o Bonner fez, ele pegou só essa primeira parte. Odeio termos povos indígenas e povos ciganos. E começou, se eu não me engano, falando mais um ato racista dele. Eu estou falando o oposto.
para a gente não dividir o povo brasileiro em raças, é o oposto disso. Mas a abordagem calhorda dele, calhorda, lixo, covarde, né? Enfim. Feriadão, peguei, vim pescar um peixinho aqui, ó. Acabei de pegar, ó. Só que por enquanto, só peixe pequenininho. Vamos ver se mais pra frente a gente pega o maior. Voltei da pescaria, tomei um banhão e refletindo. Cada peixe a sua isca, pode pegar bolsonarista. Aproveitando, dado que a gente falou de relógio, próxima sexta-feira vai entrar o Sem Filtro, novo horário, às 8 horas. A gente se vê lá. Abraço.